Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN analisa 30 projetos, tira 3 propostas e rejeita 7 matérias. A Assembleia aprova projeto de lei que combate as drogas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: deputado Cabo Maciel participa da abertura do Porto de Itacoatiara no fim de semana. E ainda, Constituição da República. Ao completar 25 anos de vigência, a Carta Magna é tema do quadro Opinião Parlamentar de hoje. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o nosso programa Bom Dia com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Olá, Adriano. Quais as notícias de hoje nos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV ALEAN. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013. Vamos começar aqui pelo Jornal Diário do Amazonas. A página 6 da editoria de política vai destacar: anteprojeto do Código de Ética da Assembleia fica pronto nesta semana. O anteprojeto de resolução que institui o novo Código de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa será apresentado esta semana à mesa diretora da Casa. Isso segundo informações aí do presidente da Comissão de Ética, deputado pelo PMDB, Vicente Lopes. Entre as principais mudanças está aí a redução do número de votos necessários para cassar mandatos de deputados estaduais. Segundo o Vicente, aí, após muitas discussões e discordâncias sobre as mudanças no Código, os deputados membros da comissão chegaram a um consenso. O anteprojeto, que recebeu o aval dos parlamentares, estava sob análise da Procuradoria da Casa e foi devolvido na última quinta-feira e agora será encaminhada a esta semana aí para o presidente da Casa, deputado pelo PSD, Josué Neto. O destaque aí justamente é uma das principais mudanças, é o número de votos agora necessário para a cassação. Agora serão 13 votos apenas necessários para que um parlamentar seja cassado. O Diário do Amazonas destaca ainda que a CPI da telefonia constata que 600 comunidades rurais de 3 municípios do Amazonas vivem isoladas. Aí já a página 10 da editoria de economia do Jornal Diário do Amazonas vai destacar que salário pago no Amazonas é o 7º maior do país, com R$2.000. Essa é a remuneração média de mercado de trabalho no estado. Com R$ 58,00 a mais no bolso, o salário do trabalhador amazonense em média chegou a R$2.000 no ano passado, sendo assim o 7º maior do país. É o que mostram os dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. O levantamento mostra que o rendimento em relação ao ano anterior cresceu acima da média nacional. Mesmo com bom resultado, o salário médio do Amazonas ainda é o menor que pagos em outros estados da região norte, que tem menor nível de industrialização, como Amapá, Acre e Roraima. Então, o salário do Amazonas, aqui a média de R$2.000, é o 7º maior do país, segundo as informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda assim, continua sendo um salário menor do que outros estados aqui da região norte, como Acre, Amapá e Roraima. Amanda, estas são as informações desta segunda-feira. Anteprojeto do Código de Ética aqui da Assembleia Legislativa, que deve ser entregue para a mesa diretora esta semana. A CPI da telefonia também, que esteve aí em Maués, Parintins e em um outro município, aí também constatou aí que pelo menos 600 comunidades rurais vivem sem telefonia fixa, aí é chamado Orelhão. Itacoatiara é o outro município. E também sobre essa questão do salário na parte de economia. Essas são as informações de hoje. Eu volto amanhã com outras notícias. Ótima semana e bom dia para você. Obrigada por todas as informações, Adriano. Uma boa semana para você e eu aguardo você amanhã aqui no programa Bom Dia. A Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN se reuniu na manhã da última sexta-feira para analisar a legalidade de propostas de autoria dos parlamentares. Ao todo, 30 projetos foram analisados pela CCJ.
Os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa se encontraram na sala de reuniões da CCJ para analisar a legalidade e constitucionalidade de 30 projetos de autoria dos parlamentares. Os deputados Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins e o presidente da comissão, deputado Davi Almeida, decidiram aprovar um total de 20 projetos. 3 das propostas foram retiradas de pauta e 7 foram rejeitadas. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos membros da comissão, deputado Belarmino Lins, deputado Luiz Castro, deputado Abdala Frache. A pauta distribuída continha 21 projetos e uma extra pauta, nós fizemos uma votação extra pauta com mais 9 projetos. Portanto, 30 projetos foram analisados na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça destacou o alto número de propostas apresentadas pelos deputados. Davi Almeida afirma que o volume de produção parlamentar atual é benéfico para a sociedade. A produção legislativa tem sido crescente, né? A cada reunião nós temos um número considerável de projetos. Há 15 dias atrás nós deliberamos em quase 32 projetos. Na verdade foram 32. 15 dias depois nós já deliberamos mais 30 projetos. E temos projetos que já foram distribuídos, já designei relator e estou esperando o retorno desse projeto. Portanto, uma produção legislativa bem produtiva, crescente e, sem dúvida alguma, proposituras que irão beneficiar o povo do estado do Amazonas. O principal papel da Comissão de Constituição e Justiça é o de analisar a legalidade dos projetos de lei apresentados pelos parlamentares. As propostas dependem do parecer da CCJ antes de serem encaminhados para votação em plenário. Parlamentares aprovam um projeto de lei que dispõe sobre a implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, na grade curricular das escolas da rede pública estadual. O deputado Cabo Maciel, autor do projeto, afirmou que a lei é uma forma de combater o consumo de drogas por crianças e adolescentes. O objetivo do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, é transmitir uma mensagem de valorização da vida e principalmente sobre a importância de se manter afastado das drogas e da violência. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 8 obriga a implantação do programa na grade curricular de todas as escolas públicas da rede estadual de ensino. O autor do projeto, líder do Partido da República na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, afirmou que a ação contribui para o combate às drogas, principalmente entre os adolescentes e jovens. Nós sabemos que o tráfico organizado de drogas, eles estão prontos lá na rua, o assédio em cima das crianças e dos adolescentes estão dentro das escolas, estão fora das escolas, estão nas praças públicas, estão nos bairros periféricos. E a gente necessita de programas sociais de governo que façam esse tipo de combate. E o PROERD ele se encaixa como uma luva nisso, porque já é um decreto que prevê a participação do policial devidamente qualificado dentro do programa para ministrar aulas dentro das escolas públicas, estaduais, municipais e particulares. Dando essa lição às crianças e os adolescentes a não fazer uso do entorpecente. Cabo Maciel participou da formatura de aproximadamente 2.000 alunos do PROERD em Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus em linha reta. Realizada na última quarta-feira, dia 10, a solenidade teve a participação de 4.000 pessoas. Eu fiquei surpreso com a solenidade do PROERD ontem em Manacapuru. Nós tínhamos ali mais de 4.000 pessoas. Em torno de 2.000 alunos receberam as instruções e receberam a sua formação. É um projeto que emociona qualquer um. É um projeto lindo, um projeto maravilhoso. O programa do PROERD é lindo, a instrução que eles repassam, a forma como a família absorve isso. É muito gratificante para quem participa e para quem sabe da importância do programa do PROERD para o estado do Amazonas. Então, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas ontem, foi uma solenidade maravilhosa. Eu queria parabenizar os instrutores do PROERD, na pessoa do Coronel Aldinei, que é o coordenador do PROERD no Amazonas, é uma pessoa altamente sensível com o assunto. E
fiquei muito feliz com a atividade que participei ontem em Manacapuru. Muita gente, mais quase 2.000 alunos formados, a participação, muitas atividades culturais, muitos depoimentos de pais, muito depoimento de filhos, que hoje a criança pegou o microfone e disse: eu estou preparado para dizer não às drogas, porque eu recebi essa instrução através da Polícia Militar. Agora a lei aguarda a sanção do governador do estado, Omar Aziz. Resultado de campanha para a criação de selos alusivos à Copa do Mundo de 2014 e que homenageia o estado do Amazonas é apresentado na Assembleia Legislativa. Pelo menos 3 selos diferentes foram criados por alunos de escolas públicas da capital. Os selos com imagens alusivas à Amazônia foram feitos por estudantes da rede pública de ensino durante uma campanha que movimentou diversas escolas. O resultado dos desenhos foi apresentado nesta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, pelo deputado Marcos Rota. Na ocasião, o parlamentar destacou a participação do Estado no evento esportivo mundial. É importante que a gente movimente todas as escolas que participaram. Acho que isso é um incentivo a mais para despertar nos nossos jovens, nos nossos alunos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, a necessidade que nós temos de debater e, sobretudo, sabermos da importância de sermos sede de uma Copa do Mundo. A campanha recebeu o título de A Copa da Amazônia. Mais de 350 desenhos foram avaliados, mas apenas 3 foram os vencedores. A impressão dos selos será mostrada em uma exposição que deve ser montada na Assembleia Legislativa em data ainda a ser definida. O projeto foi realizado em parceria com os Correios, Secretaria de Estado da Educação e a Assembleia Legislativa do Estado. Vamos agora ver a previsão do tempo para alguns municípios do estado do Amazonas. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 28 graus. Para o município de Maraã, a previsão é de céu encoberto a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 36. Em Alvarãs, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. Veja a seguir, deputado Cabo Maciel participa da reabertura do Porto de Itacoatiara. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse
www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E agora você vai conferir o quadro Conecte-se. Nele você conhece sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se, com a apresentação da repórter Suzane Lemos. No Conecte-se de hoje, você vai conhecer o site Vote na Web. Nele você pode ler e votar nos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Conecte-se. O Vote na Web é um site de engajamento cívico apartidário que apresenta de forma simples e resumida os projetos de lei em tramitação do Congresso Nacional. Qualquer pessoa pode votar contra ou a favor das propostas e dar a sua opinião. O site mostra os projetos de lei em linguagem simples e acessível. Você conhece o deputado ou senador autor da proposta e o partido político a que pertence, além de ter a oportunidade de ler o projeto na íntegra. O objetivo do Vote na Web é aumentar a politização da sociedade, oferecer uma maneira fácil de acompanhar, votar e debater a atuação dos políticos e criar um ambiente favorável ao diálogo entre parlamentares e cidadãos. Na página, também é possível debater as propostas dos parlamentares. Ao votar a favor ou contra um projeto, você também tem a oportunidade de conhecer a opinião de diversas pessoas sobre o mesmo tema. Gráficos exibem a votação geral por região e também divididos por gênero e faixa etária. Os visitantes também podem classificar os projetos em urgente, relevante, corajoso, inviável, irrelevante ou sem noção. Relatórios periódicos são enviados aos congressistas, com o resultado da participação dos eleitores. Na aba Políticos, você tem acesso ao perfil de cada parlamentar, com informações como a profissão, partido, mandatos eletivos, atividades partidárias e parlamentares e quem são os seus suplentes. Você também conhece os projetos enviados por ele, quantos foram aprovados ou reprovados. Para participar do Vote na Web, basta efetuar seu registro no site. Você pode votar e comentar em quantos projetos de lei quiser, além de visualizar os mapas de votação, ler a íntegra das propostas, enviar mensagens diretas aos parlamentares e conferir o seu grau de afinidade com políticos e partidos. Para conhecer o site, basta acessar www.votenaweb.com.br. E o deputado Cabo Maciel participou no último fim de semana da solenidade de reabertura do porto de Itacoatiara, distante a 176 quilômetros de Manaus, em linha reta. Quem nos traz maiores informações sobre este assunto é o repórter Adriano Castro. Depois de 8 anos sem funcionar, o porto do município de Itacoatiara vai ser aberto amanhã às 9 horas da manhã em uma solenidade que já foi confirmada pelo senador do PR, Alfredo Nascimento. E para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado, o deputado estadual Cabo Maciel, deputado pelo PR aqui na Assembleia Legislativa. Agora, deputado, 8 anos se passaram aí com o porto de Itacoatiara fechada. O que se perdeu, o município se perdeu aí sem o porto em funcionamento? Geração de emprego e renda, se perdeu muito com a geração de emprego e renda, é um dos principais focos que tem hoje. Se perdeu a economia no município, Itacoatiara tem perdido muito com o fechamento do porto. Amanhã isso cai como uma luva no município, toda a população espera por essa abertura. Nós temos alguns problemas graves no porto, ele estando fechado, as pessoas que precisam viajar para Parintins, Santarém, Belém, tem que fretar uma lancha, pegar uma lancha, pagar às vezes até R$40 para que os condutores de lancha levem essas pessoas para pegar o barco do outro lado do rio que ele está passando, em virtude do porto estar fechado e o barco não está podendo encostar. Dessa forma, amanhã vai ter a solenidade no porto de Itacoatiara, com a presença do senador Alfredo Nascimento, com a presença do capitão César Borges, da Marinha do Amazonas, da Capitania dos Portos do Amazonas. Nós vamos estar presentes. Itacoatiara está esperando já há muito tempo a reabertura desse porto. Os portuários, funcionários que dependem do funcionamento
funcionamento do porto, tem família, essas famílias precisam ter o sustento, e o porto parado, os empacotadores, os portuários, de uma forma em geral, estão desempregados. Com a abertura do porto, o porto vai poder encostar os barcos regionais e o porto está autorizado a fazer exportação a largo, ou seja, não precisa o navio vir aqui para o Porto do Chibatão. Lá no município de Itacoatiara está autorizado fazer essa exportação a largo. Abastece a balsa, atravessa e abastece o navio. Ou seja, Itacoatiara ganha com isso, ganha economia, a economia passa a ficar aquecida no município e a gratidão é total da população de Itacoatiara em virtude da abertura do porto. Agora, a Assembleia Legislativa, ela criou uma comissão especial, presidida pelo senhor aqui, que, de certa forma, também tem uma certa responsabilidade por essa abertura que vai acontecer amanhã. O senhor julga que foi necessário, foi importante o trabalho realizado por essa comissão para que o porto pudesse reabrir? A comissão ela foi de suma importância, ela foi criada pelo presidente da Assembleia, Josué Neto, onde me deram a oportunidade de presidir esta comissão. Eu tenho travado um cavalo de batalha para a reabertura do porto. Nós tínhamos problemas graves, como o projeto não está assinado pelo engenheiro naval, alguns itens do porto que não ficaram prontos depois da obra, né? Então, muitas coisas travaram para que o porto não fosse reaberto. E a comissão foi importante porque fez várias reuniões, fez várias audiências dentro do DENIT, e aqui eu quero estender o agradecimento ao Fábio Galvão, que tem sido um grande parceiro nisso aí, nos fornecendo as informações, nos colocando a par de toda a situação, e a comissão ela teve uma participação muito forte. E eu creio que comissão, quando é criada dentro da Assembleia, ela ganha força, ela ganha um respaldo, ela passa a representar o poder e não o parlamentar. E a exemplo disso é a comissão que foi formada para a telefonia celular, uma comissão muito forte, que está visitando todos os municípios, e a do Porto não foi diferente. Nós visitamos vários municípios onde tem os portos que foram construídos pelo governo do Estado, parceria através do DENIT, alguns problemas pontuais que a gente está procurando dar uma certa pressão para ser resolvido, mas o de Itacoatiara, a partir de amanhã, às 9 horas, vai estar reaberto para a atracação de barcos regionais e a exportação a largo, gerando emprego e renda dentro do município. E a reabertura do porto de Itacoatiara foi reaberto no sábado, no último sábado. E a matéria completa você acompanha aqui no Ali Notícias de hoje e amanhã no programa Bom Dia. Pensando na qualidade de vida do servidor, a Diretoria de Saúde da Assembleia deu início na manhã da última sexta-feira às aulas da arte marcial, que hoje é sinônimo de saúde, o Muay Thai. O Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, é uma arte marcial milenar que surgiu na Tailândia como instrumento de defesa pessoal. Conhecido como a arte das 8 armas, o número de praticantes cresce vertiginosamente no Brasil. A razão dessa alta demanda é a busca da melhoria da qualidade de vida. As aulas na Assembleia estarão sob a orientação do professor Nélio Tai, que explica o que é o Muay Thai e quais os benefícios pode trazer para a saúde do servidor. O Muay Thai é uma arte milenar, como todos sabem, surgiu na Tailândia, o esporte das 8 armas, né, punhos, mãos, cotovelos, joelhos e pernas. Porém, hoje em dia, o Muay Thai é uma febre, todos podem praticar, todas as idades, só tem benefícios, você trabalha seu desenvolvimento motor, sua qualidade de vida, seu cardiorrespiratório, é aconselhável para todas as idades, só visa o bem-estar hoje em dia, nosso Muay Thai. O coordenador de esporte da Diretoria de Saúde, Ali Filho, disse que a preocupação com a saúde do servidor é constante e afirmou que as novidades não param por aí. Nós temos uma população de servidores da Assembleia que são sedentários, já tivemos problemas de saúde aí com os servidores. Então, é mais uma modalidade que nós estamos colocando aqui para movimentar os servidores, tirar o sedentarismo, promover qualidade de vida. É uma modalidade que está, hoje em dia, tem um boom na mídia, artistas globais tudo fazendo, buscando essa qualidade, esse condicionamento físico, sair dessa vida sedentária, buscar saúde. Bom, nós estamos à procura de mais modalidades de luta, através de um jiu-jitsu aí. Nós estamos querendo movimentar a nossa piscina, que está parada já há algum tempo, com hidroginástica e natação também.
Nélio Tai, explica como vai ser a programação das aulas da modalidade e deixa o convite para todos os servidores da Assembleia conhecerem um pouco mais sobre a arte marcial milenar. A nossa grade inicialmente está segundas, quartas e sextas, de 9 às 10, terças e quintas, de 7 às 8 da manhã, somente pela manhã. Vale dizer que tem alterações nesses horários, conforme for a demanda, vai aumentando. Então, eu convido você, servidor querido, venha conhecer um pouco do Muay Thai, venha suar um pouquinho com a gente, vocês são muito bem-vindos. A atenção com a saúde do servidor está entre as prioridades da administração da Assembleia Legislativa, que tem buscado proporcionar atividades que, além de melhorar a qualidade de vida, também relaxa a mente e o corpo. Há 25 anos nascia uma lei maior que mudaria o destino histórico do Brasil. A Constituição da República trouxe avanços significativos. A participação popular no voto direto, ampliação dos direitos sociais e as atribuições do poder público estão entre as novidades. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados falam sobre o progresso oriundo da Carta Magna e as dificuldades de pôr as leis em prática. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição da República é o símbolo e a norma do retorno do Brasil à democracia. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Lei Maior tirou o país de um regime ditatorial militar. O texto constitucional alcança temas como saúde e educação, meio ambiente e segurança e até mesmo o alcance do cidadão à justiça. Na audiência realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, de autoria dos deputados José Ricardo e Francisco Souza, para tratar dos 25 anos da Lei Maior do país, o petista José Ricardo trouxe à tona os direitos que ainda não foram colocados em prática para o exercício da cidadania. Quanto aos avanços que o Brasil precisa alcançar, o parlamentar lembrou a importância da atuação da Defensoria Pública para o acesso dos cidadãos à justiça. Recentemente, o governo do estado nomeou os novos defensores que irão atuar no interior do Amazonas. O presidente em exercício da OAB Amazonas disse que o estado deu um grande passo em levar a justiça aos lugares mais distantes da região. É através do advogado e do defensor público que a justiça é promovida, né? Não adianta se equipar as comarcas, com juízes, promotores, sem que o cidadão humilde do interior do nosso estado tenha acesso a advogado. Então, a Constituição de 88 trouxe essa obrigação para o estado e o estado do Amazonas, nesse momento histórico, está cumprindo. Está de parabéns e, ao mesmo tempo, estamos vigilantes, enquanto OAB, enquanto instituição, para que todos os municípios sejam efetivamente preenchidos com defensor público e que a instituição Defensoria Pública seja cada vez mais fortalecida, sendo o próximo passo à independência orçamentária, que é o que nós defendemos. A audiência teve a participação da chefe da Procuradoria do Trabalho da 11ª Região, Alzira Melo Costa, representante da Universidade Federal do Amazonas e do deputado Sinésio Campos, que deu início à reunião. Nós temos que comemorar muito, são 25 anos de uma democracia consolidada. Portanto, esses 25 anos da nossa Constituição Cidadã trouxe muitos avanços, né? Os direitos fundamentais sendo respeitados e, acima de tudo, a consolidação de uma democracia. Mesmo sendo muito nova, mas nós temos uma democracia consolidada, com as instituições fortes e o povo, a cidadania sendo levada ao povo. E o grande desafio que nós temos é que essa cidadania ela possa chegar nos mais longínquos lugares do nosso país. Nós temos grandes avanços na área de educação, na área de saúde, os direitos fundamentais, mas nós temos um grande desafio. Como nós já temos a democracia consolidada, é fazer com que esses avanços cheguem a todo o povo brasileiro. O grande avanço é que nós temos na Constituição um elenco de direitos disponíveis para serem colocados em prática pela população. Acho que é um avanço porque nós temos uma gama muito ampla
de amparo ao cidadão, de direitos e também de deveres, naturalmente. Então, você tem uma estrutura colocada, estruturas públicas, que tem que estar a serviço da população. É um grande avanço que nós temos no Brasil, o exercício dessa participação na busca desse direito. Agora, o grande desafio é fazer com que plenamente esses direitos sejam executados. Então, você tem muitas vezes estruturas, mas elas não estão ainda funcionando 100% atendendo o cidadão. A nossa Constituição, ela representou enorme avanço em relação aos direitos de cidadania, proteção aos direitos individuais, aos direitos coletivos, a firmatura de um pacto social de direitos iguais para todos os brasileiros. Ela não é uma Constituição perfeita, mas, em regra, do ponto de vista de direitos de cidadania, ela representou um enorme avanço. E as falhas na área econômica, na área da estruturação das políticas públicas, elas têm sido corrigidas progressivamente pelo legislador infraconstitucional. O avanço principal dessa Constituição é balizar a democracia. No entanto, nós, brasileiros, nós não zelamos bem, nós não resguardamos bem o espírito da Constituição, porque permitimos que a corrupção, permitimos que o fisiologismo, o clientelismo adentrassem nas estruturas públicas e nos processos eleitorais e ferissem gravemente esse espírito cidadão da nossa Constituição. Temos uma Constituição avançada, mas temos uma prática ainda muito atrasada. Passado 25 anos da sua implementação, ela ainda é considerada no mundo uma das mais revolucionárias, digamos assim, onde a população tem uma gama de direitos garantidos, notadamente muito maior do que outras constituições de outros países, e a importância maior dela é essa. Ela garantia a sustentabilidade da nossa democracia, ela garantia a perpetuação desse regime que nós vivemos hoje, que é o regime democrático, em detrimento daquela questão da ditadura que nós vivíamos antes da sua implementação. Eu tenho certeza absoluta que, mesmo com alguns defeitos ou alguns percalços que ainda existam no nosso texto constitucional, ela tem a capacidade de se tornar cada vez melhor elaborada, através das emendas que os parlamentares colocam no seu texto, e isso trazer um bem-estar social para a população como um todo. A Constituição, ao estabelecer direitos e deveres, direitos principalmente às minorias étnicas, sociais, convicções religiosas, orientações sexuais, a Constituição permitiu um avanço dessa discussão e da consolidação de leis que exatamente garantem direitos a esses segmentos. Por outro lado, nós ainda temos um conjunto de direitos estabelecidos na Constituição que ainda estão por ser consolidados. Vamos dar um exemplo, a questão da saúde pública. Até hoje, nós não tivemos, 25 anos após a Constituição da República, a consolidação da responsabilidade do governo federal com relação à saúde pública. Até hoje nós não sabemos qual é a obrigação de investimento do governo federal em saúde pública. A mesma Constituição diz que os municípios têm que investir 12%, aliás, que os municípios devem investir 15%, os estados 12%, é a mesma Constituição que ainda não diz quanto que a União deve investir. E aí nós temos o desafio da saúde pública como um dos maiores, quiçá o maior desafio a ser enfrentado pelo povo brasileiro e pelos políticos brasileiros. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje, em sessão especial, no plenário Rui Araújo, acontece uma homenagem ao Dia do Deficiente Visual e aos 27 anos da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, às 9 horas da manhã. A autoria é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. E às 11 horas, no plenário Rui Araújo, acontece uma audiência pública para debater sobre a municipalização do Programa Nacional de Educação Fiscal, PNEF. A autoria é do deputado Tony Medeiros, do PSL. E no mini plenário Bete Aziz, às 2 horas da tarde, acontece uma audiência pública
com a finalidade de criar a capelania da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no estado do Amazonas. A autoria do presidente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da ALEAN, deputado Francisco Souza. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99, TV Assembleia, o canal 18, a MTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação. Boa semana para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.